Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã de 23 de maio de 2024. Quinta-feira, 25 graus, uma manhã ensolarada em Ribeirão Preto, probabilidade de chuva de 0%, não vai chover. A umidade relativa do ar está em 53%, mas não se engane, ela vai cair, porque nós ainda vamos subir 7 graus de temperatura, chegaremos aos 32 na tarde desta quinta-feira. É uma quinta-feira típica de outono, com a manhã fria e a noite, a tarde quente e a noite volta a esfriar. Então, 16 graus de amplitude térmica, porque nós teremos 32 no meio da tarde e tivemos logo pela manhã hoje 16 graus. Então, a diferença entre a mínima e a máxima, 16 graus. Nós estamos aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, uma cidade que se chama Ribeirão Preto, vivendo dias de outono, que tem também aqueles sintomas de friagem do inverno e também dias de muito calor, que é típico de verão. E essa é realmente a característica do outono, as duas estações se misturando, alternando aí e fazendo com que muitos problemas respiratórios de saúde também apareçam na vida de muitas pessoas. Aqueles que têm problemas respiratórios nesse tempo seco e que agora vai ficar um pouquinho frio e que tem uma umidade um pouco mais baixa, também vai ter problema respiratório nas vias aéreas superiores, inferiores, e muita coisa pode acontecer, garganta, pulmões, né? Então, começar a ficar de olho nisso daí e também fazer aquela situação de tomar bastante líquido, se hidratar bem, né? Para que você, mesmo sem sede, toma água, tá bom? Tome aí no mínimo 2 litrinhos de água todo dia, já vai ajudar bastante. E outra coisa que eu preciso falar nesse momento, e nós temos deixado de falar muitas vezes aí, é a respeito dos escorpiões e a respeito do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya. Gente, vocês não têm ideia. Estamos com o sistema de saúde sobrecarregado de tanto atendimento nessas duas situações. Escorpiões e dengue. Dengue está sobrecarregando o sistema de saúde, não somente em Ribeirão, mas no estado de São Paulo, no Brasil, e aonde quer que tenha esse probleminha aí com esse mosquito, está sobrecarregando o sistema. Então, passando também para poder alertar, para que você continue cumprindo os protocolos. Você sabe quais são, né? Quais são os protocolos aí. Você deixar tudo limpinho dentro da sua casa, você evita que os escorpiões apareçam. E também evitar que tenha criadouros do mosquito Aedes aegypti dentro da sua casa, né? Então, você aí sabe que os recipientes de água parada, água limpa, pode se tornar um ambiente favorável para a proliferação desse mosquito, que é terrível, o mosquito Aedes aegypti, esse pernilongo desengonçado, todo rajado, que faz um estrago na vida das pessoas que são picadas por ele. Se ele estiver infectado, é problema. Então, passando daqui para pedir para que você faça, para que você tome cuidado, porque esta situação é uma situação inusitada e nós estamos vivendo dias que agora vai ter uma friagem aí. Hoje a gente vai ficar sabendo de algumas situações que vão acontecer. Ontem, quarta-feira, eu passei algumas informações para vocês a respeito do frio que vai chegar na semana que vem, né? E que vem vindo por aí, algumas temperaturas baixas, muito diferente dessas que nós estamos vivendo hoje. Vai ter aí uma mínima de 10 graus, sensação térmica um pouquinho mais baixa, e nós precisamos cuidar para que a gente não tenha problemas respiratórios, tá bom? Dado esse recado, vamos ao versículo do dia. Está em Abacuque, o livro de Abacuque, no capítulo 2, versículo 3. Abacuque diz assim: ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Que visão que ele está falando? Uma visão que Deus tinha dado para ele. O livro não explica qual é essa visão. E ele também não fala. Mas ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra. Porém, ela se cumprirá sem falta.
O tempo certo vai chegar logo, portanto, espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Abacuque, profeta menor, está lá no Velho Testamento, e eu gostaria de chamar sua atenção para a situação de Abacuque. Abacuque, na realidade, ele estava confiando nessa situação aqui, ele estava confiando na palavra do Senhor, ele estava se referindo à visão profética que Deus lhe havia dado, mas ele também estava dizendo, olha, eu continuo confiando com paciência, fé, independente das circunstâncias. Não é fácil confiar com paciência, com fé, independente das circunstâncias. Não é. Então, é aquela situação da gente falar assim, ó, é muito fácil saber que Deus está cuidando, mas não é um cuidado e também não é aquela situação de falar assim, ó, deixa, Deus está fazendo, eu vou deixar. Não. Ele se colocou na torre de vigia lá para poder saber o que é que Deus ia falar. Se você pegar aí o livro de Abacuque, no capítulo 2, você vai ver que o versículo 1, ele está dizendo lá, vou me colocar na torre de vigia e eu vou ver qual que é a resposta que o Senhor vai dar sobre a minha queixa. E a queixa era justamente essa que estava demorando um pouquinho mais para se cumprir a visão profética que Deus lhe havia dado. E essa visão, que não é especificamente detalhada no livro de Abacuque, mas o profeta tinha aí, estava confiante de que Deus a cumpriria no tempo certo. Você tem aí uma visão profética? Você tem aí uma profecia sobre a sua vida? Você tem algo que você está esperando que Deus falou que vai fazer? Faça como Abacuque. Continue confiando em Deus, mesmo diante das dificuldades. Também é interessante considerar que outras situações podem chegar diante dos seus olhos. É interessante você enxergar essa situação, porque muitas vezes vão aparecer algumas situações que podem querer te tirar, na realidade, do foco que Deus tem planejado para você. Então, Abacuque tomou uma decisão. Eu vou me colocar na torre de vigia, vou ficar orando, vou ficar clamando ao Senhor e vendo o que é que Ele vai me responder. A confiança, a paciência, a fé, independente das circunstâncias. Não é fácil, mas é possível. Abacuque conseguiu fazer e nós também vamos conseguir fazer isso e esperar, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo. Portanto, olha o conselho aqui, ó. Portanto, espere ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, lá no Velho Testamento. E você está convidado a ler o livro de Abacuque inteirinho para que você possa ter maiores detalhes a respeito desse profeta que falou muita coisa boa e falou muita coisa que nós podemos colocar em prática nesse tempo de 2024, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Vamos orar pelos nossos irmãos que estão lá no estado do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos gaúchos. Continuamos orando por eles nesta manhã de 23 de maio de 2024, essa quinta-feira abençoada, com 25 graus em Ribeirão Preto. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão no estado do Rio Grande do Sul, ali os nossos irmãos gaúchos, que estão precisando de uma bênção especial, todos aqueles que para ali se dirigiram para poder fazer um socorro, para poder ajudar, para poder amparar, para poder fazer aquilo que é necessário no meio da tragédia, no meio dessa desgraça que se assolou sobre o estado do Rio Grande do Sul
nós te pedimos em nome de Jesus, que coloque as suas mãos sobre a vida daqueles que estão precisando de uma bênção especial. Aqueles que nesse momento estão precisando de um socorro urgente, aqueles que estão precisando de um apoio médico, clínico, especial, que o Senhor dê graça a eles para que também possam encontrar esse socorro o mais rapidamente possível. Nós oramos por todo o povo gaúcho, por todo o povo do Rio Grande do Sul, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que o Senhor abençoe e guarde a cada um deles a mente e o coração, para que possam também, nesse tempo de dificuldade, ter a esperança de que o Senhor está no controle e continua controlando tudo muito bem. Oramos nesse momento pela Isabela, oramos pelo Yuri, oramos pela Célia, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças, oramos pela avó Hilda, oramos nesse momento pela avó Luzinete, pela avó Tereza, pela Selminha, pelo Geninho, oramos pela Viviane, pelo Emerson, que carinhosamente nós chamamos de Dum, pela dona Maria José, que é a sua mãe, oramos pela dona Neia, pelo seu Fernando, que todos tenham uma bênção especial neste momento, que haja paz, que haja muita saúde sobre a vida de cada um deles, que a tua bênção, a tua graça, a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Aqueles que estão nesse momento em dificuldades em alguma unidade de saúde do nosso país, do nosso estado, da nossa grande Ribeirão Preto, o Senhor também entre com providência na vida de cada um deles. Aqueles que estão em situação de alcoolismo, drogadição, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão como andarilhos pelas ruas da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, que o Senhor dê momentos de lucidez para que eles possam ter a consciência de que o que estão passando, onde estão passando e por que estão passando, e que eles necessitam reconhecer o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida de cada um deles. Oramos por todos eles, aqueles que estão em depressão, aqueles que estão passando por angústia, tribulações, por algumas dificuldades. O Senhor é um Deus que pode fazer um milagre na vida de cada um deles e também fazer com que cada um tenha uma bênção especial nesse tempo de dificuldade. Nós oramos para que o Senhor faça o melhor na vida de cada uma dessas pessoas. Oramos por aqueles que estão encarcerados, oramos por aqueles que estão encarcerados indevidamente, que são inocentes, e aqueles que estão encarcerados porque estão pagando pelas suas culpas, pelos seus planos e projetos que não foram bem-sucedidos, e que o Senhor agora ampare a cada um deles dentro desta prisão, e que aqueles que são inocentes possam ser libertados rapidamente. Nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão nas escolas, no banco escolar, estão lá aprendendo, pelos professores, pelos diretores, pelas cozinheiras, pelo pessoal do pátio, o pessoal que cuida de todo o ambiente escolar, assim como todo o ambiente hospitalar, o corpo de enfermagem, corpo clínico, corpo médico, o pessoal da limpeza, o pessoal da camareira, os camareiros, né? O pessoal que fazem aí toda a hotelaria de um hospital no bom sentido, aqueles que trabalham na cozinha, aqueles que estão nesse momento trabalhando para que tudo saia em conformidade com aquilo que é necessário para cada paciente. Nós abençoamos a vida de cada um deles e te pedimos em nome de Jesus que as tuas mãos estejam sobre a vida de cada um deles e das suas famílias também. Oramos nesse momento por todos aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos, todos eles, que eles tenham uma bênção especial nesta manhã de quinta-feira, dia 23 de maio de 2024. Nós oramos agradecidos porque o Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem solucionado grandes problemas e nós somos gratos por isso. Oramos para que todos aqueles que nesse momento estão precisando de uma bênção especial, que as tuas mãos sejam estendidas sobre a vida de cada um deles. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê a paz. Um grande abraço, que Deus te abençoe, uma grande quinta-feira
repleta de grandes e boas realizações e que venham as boas notícias sobre a vida de cada um de vocês e que esse final de semana que antecede o final de semana prolongado seja um final de semana repleto de boas notícias, de bons planos para que possam passar um final de semana prolongado juntamente com as suas famílias e que todos sejam abençoados com a presença de cada um de vocês. É a minha oração, é o meu pedido a Deus pela vida de cada um de vocês. Que o Senhor continue abençoando e guardando a cada um de vocês. Em nome de Jesus. Um grande abraço a todos vocês. Uma grande quinta-feira. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde. Deus abençoe. Bom dia. Feliz quinta.